todos, mais uma vez, muito bom dia. Estamos cá para este domingo na presença de Deus. Este será o último domingo direto online que nós vamos ter. Nós no próximo domingo já vamos retomar os nossos cultos presenciais, para que desde já vos convido a estarmos todos juntos na casa de Deus e termos essa experiência do corpo e de buscarmos, sairmos das nossas casas e estarmos na presença uns dos outros e na presença de Deus. Claro, com as devidas restrições que a altura nos impõe, e para isso todos estão sendo, e os que não foram até aqui serão devidamente informados daquilo que deverão fazer e daquilo que deverão trazer. Eu hoje, contudo, não me queria deter muito sobre isso, queria vos falar acerca desta palavra que Deus pôs no meu coração, que tem como título: Venha a nós o vosso reino. Esta é uma palavra que veio ao meu coração insistentemente numa lembrança daquilo que ficou conhecido como a oração dominical ou do Pai Nosso de Jesus, pois um dia os discípulos de Jesus, reconhecendo que a fonte do poder de Jesus lhe adivinha da sua vida de oração, e reconhecendo também que João Batista, que havia preparado a vinda de Jesus, ensinava também ele aos seus discípulos o que deviam orar e o que deviam fazer, eles indagaram Jesus e perguntaram e pediram a Jesus que os ensinasse a orar. E Jesus acedeu a esse pedido, e então ele ensinou-lhes a fazer essa oração, ensinando-nos a todos nós aquilo que ainda hoje fazemos com a oração do Pai Nosso. E essa oração é de facto a interseção perfeita entre aquilo que está no coração de Deus e que nós devemos verbalizar em oração, e também aquilo que nós, humanos, mais precisamos de Deus. Então Jesus começou essa oração da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então Deus requer, primeiro de tudo, que a nossa vida o adore. E para nós adorarmos com a nossa vida a Deus, para a nossa vida ser um ato de adoração para com Deus, é necessário que esta premissa seja concretizada, que cada um de nós permita que o reino, o domínio de Deus venha sobre a sua vida, de alguma forma que o céu possa invadir a nossa vida natural. Quando digo o céu, falo do mundo espiritual de Deus, da autoridade de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus, e de facto possamos estar em canal aberto 24 sobre 24 horas com o trono de Deus, com aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E é quando deixamos que a vontade de Deus seja feita que verdadeiramente tudo começa a mudar na nossa vida. Então este é o pecado original de um mundo sem Deus. É na verdade um estilo de vida onde cada um faz a sua própria vontade e se comporta como um pequeno Deus, como alguém que pensa que tudo à sua volta existe para satisfazer os seus caprichos, para alimentar o seu ego, para que a sua vontade seja feita. E esta é de facto a origem de todos e de muitos dos problemas. É de facto essa vida que cada um leva, querendo ser o Deus de si próprio. Então o mundo, apesar de nos parecer muito grande, ele não deixa de ser pequeno para tantos pequenos falsos deuses que somos nós, ou que são as pessoas, quando cada um quer fazer a sua própria vontade. O resultado é o mundo que temos, com todos os problemas, com todas as injustiças, com todos os desequilíbrios, seja naturais, seja económicos, seja sociais, em que nós vivemos, e pelos quais tanta gente ignorante culpa Deus. Porque, na verdade, os problemas que hoje a humanidade tem é resultado da vida que a humanidade leva, separada de Deus. E Deus, de facto, já fez por nós aquilo que tinha que fazer. Deus enviou Jesus Cristo, querendo que todos, ao receberem Jesus, pudessem de novo ser resgatados, ser recolocados, redimidos numa posição de autoridade e de harmonia e de submissão em amor para com Ele, num relacionamento de aliança e de intimidade. Então, de facto, quando nós olhamos para isto, percebemos que algures os homens se esqueceram que a vida começa em Deus, pensando que a vida começa neles próprios. E essa é a razão porque muitos acabam violando princípios e valores
que são invioláveis aos olhos de Deus, para que a vida que Ele nos deu se torne plena. Muitos não experimentam a plenitude de vida que Jesus veio trazer quando disse que viria para que tivéssemos vida e vida com abundância. Muitos nunca chegam a experimentá-la porque ignoram que existem princípios e valores bíblicos de Deus que Deus instituiu para a vida do ser humano, que não podem ser ignorados nem podem ser violados. Têm que ser prioridades, têm que ser respeitados no nosso viver diário. Por exemplo, nenhum homem está preparado para exercer autoridade sobre o seu semelhante, sobre o seu próximo, sobre outros, se ele próprio não aprendeu a ser uma pessoa sujeita à autoridade, não apenas de outros, mas primeiro que tudo de Deus. Então isso apenas para ser um exemplo. Nós hoje vivemos tempos também onde algumas realidades a mim como homem de Deus me preocupam. Uma delas é ver a net cheia de pessoas que, com nomes pomposos de influencers e outros nomes que tais, procuram de certa maneira ser mentores e serem pessoas que influenciam outros, ou pessoas que praticam coaching, que praticam algum tipo de aconselhamento informal para a generalidade das pessoas, mas que são pessoas, muitas delas rebeldes a Deus, pessoas, muitas delas imaturas, que nunca conquistaram-se a si mesmo na vida, nunca conquistaram nada na vida, que procuram ensinar os outros a viver uma vida com a qual eles próprios não lidam bem. E muitas destas pessoas acabam se tornando condutores cegos. Não estou a dizer que não sejam todos, mas muitos, na verdade, acabam por responder com insuficiência àquilo que é a necessidade do ser humano de ser liderado, de ser guiado, de ser dirigido. E para isso Deus enviou uma pessoa chamada a pessoa do Espírito Santo. Para isso Deus levantou ministérios na terra, querendo que os homens fossem instruídos em primeira mão por aqueles que supostamente estão mais próximos dele. Então, muitas destas pessoas não têm a sua vida acertada consigo mesma, nem com os seus familiares. Muitos têm problemas de alma gravíssimos, insuficiências, caráteres por aperfeiçoar, mas logo que aparecem com uma cara toda catita e enfim, entram numa linguagem, numa aparência muito agradável, conseguem levar imensas pessoas a segui-los, sem que dali haja nenhum tipo de vida, nenhum tipo de virtude para receber. Hoje vivemos também tempos em que as redes sociais tornaram-se, em muitos casos, plataformas de desinformação massiva de multidões. E são várias as pessoas que têm vindo a público mencionar isso e o perigo que isso nos traz, onde tantas pessoas falam daquilo que não conhecem e fazem doutrina de coisas que não são minimamente credíveis. Hoje há mesmo a dificuldade em saber se as informações que as pessoas têm acesso na net são verdadeiras ou são falsas, porque multidões estão neste preciso instante sendo condicionadas na sua maneira de pensar por estratégias de comunicação de alguns que usam essas plataformas para liderar multidões verdadeiramente cegas. Então é importante que nenhum de nós siga pessoas que ensinam aquilo que não vivem ou ensinem sobre uma vida que eles próprios não têm nada a dizer. Então venha a nós o vosso reino é de facto a oração que se impõe para todos os que vivem separados de Deus. As pessoas necessitam de facto que o reino, o domínio de Deus venha às suas vidas. Pois toda a gente que vive nesta circunstância de viver como se Deus não existisse em sua vida, eles precisam que Deus, em sua perfeita sabedoria, em sua perfeita equidade, em sua perfeita verdade e amor, pela motivação certa, na sua integridade, os salve verdadeiramente. E os salve não apenas do inferno, mas os salve de si mesmos. Isso é absolutamente importante, o salve do seu próprio egoísmo. E foi na verdade para isso que Jesus veio a esta terra. Jesus veio para restituir todas as coisas no mundo natural e nos céus, no mundo espiritual, à ordem do reino de Deus, ao seu lugar de harmonia. Eu gostava de ler essa passagem, que é uma passagem muito marcante que nós temos na Bíblia em Colossenses 1, versículo 16, e que diz assim: porque nele, em Jesus, foram criadas
todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Não importa se são tronos, se são dominações, se são principados, se são potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade depois permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, apóstolo Paulo, estou feito ministro. Ora, esta é uma passagem que nos mostra que o propósito de Jesus foi restituir a nossa vida ao plano harmonioso de Deus. Deus, no seu plano, criou coisas boas para nós, criou uma vida para ser plena para nós, criou uma vida para ser extraordinária para nós. E a única forma disso acontecer, e não o caos que tantas vezes as pessoas constatam em que se encontram as suas vidas, porque estão sempre em desordem, está sempre parece que está cheio de pontas soltas por onde as pessoas não conseguem pegar em nada. As pessoas sofrem crises de identidade, sofrem uma série de problemas, avanços e recuos, porque falta-lhes direção, falta-lhes visão para a sua vida, falta-lhes um ponto de partida para a sua vida. Todos temos essa necessidade de saber de onde viemos, para onde vamos, porque é que estamos aqui. E Jesus veio restituir esse propósito original à nossa vida, e quando Jesus nos manda orar: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, venha o teu domínio sobre a minha vida e seja feita na minha vida as coisas como na tua presença. Na verdade, Jesus está reconciliando-nos por meio dele com Deus e com o seu plano original. Está trazendo a ordem do reino de Deus à nossa vida. É necessário, por isso, que haja da parte do ser humano arrependimento e haja humildade, para que o perdão que Jesus trouxe a todos na cruz seja uma realidade na vida dessas pessoas. Nós precisamos permitir invasão do céu, literalmente falando, em nossa vida. Necessitamos permitir que a paz de Deus, por exemplo, venha de uma forma poderosa à nossa vida, uma paz que é sobrenatural, uma paz que, por maior que seja um temporal na nossa vida, não desaparecerá de dentro de nós, porque ela é de origem sobrenatural, ela vem da fonte da vida que é Cristo. Deus irá trazer, se nós lhe inclinarmos o nosso coração, se nós abrirmos as portas da nossa vida para que venha a sua ordem espiritual à nossa vida, Deus irá trazer até nós uma sabedoria incomparavelmente superior à sabedoria que nós conhecemos do mundo. A Bíblia fala nessa sabedoria, diz que ela está oculta em mistério na presença de Deus e que foi ordenada por Deus antes dos séculos, antes de tudo existir, para a nossa glória, ou seja, para que em nós seja visto o melhor de Deus. E uma vez visto o melhor de Deus, o nome de Deus seja santificado. E é por isso que a oração do Pai Nosso, nós começamos com esse ato de adoração. Senhor, Pai que estás nos céus, seja santificado o teu nome em nossa vida. Então, Deus vai regenerar também a sua alma de tal maneira que você não será mais dependente ou refém de nenhum sentimento mau, de nenhum trauma, de nenhuma vivência que tivesse passada. Isso não irá condicionar o seu futuro, não irá inferiorizá-lo em tudo aquilo que Deus tem para si, porque essa é obra, é ministério do Espírito Santo em sua vida,
quando a sua vida está voltada, está inclinada, está em harmonia com Deus. Deus regenera. O Espírito de Deus é o único que tem a capacidade e o poder de visitar o nosso passado e nos desprender daquelas correntes às quais nós ficamos presos em algum momento da nossa vida. Então Deus também é poderoso para nos dar a verdadeira moeda do céu. Aquela moeda que nunca desvaloriza, que não está sujeita ao andamento dos mercados neste mundo, porque está sujeita a Deus. E qual é essa moeda do céu? É a fé. A Bíblia diz que a todos quantos recebem Jesus lhes é dada uma medida de fé. E fé é verdadeiramente a moeda do céu. É aquilo com o qual nós podemos adquirir, nos podemos apossar das realidades e dos recursos de Deus para a nossa vida. Então imagine que existia uma pessoa que lhe podia dar um discernimento completo sobre todas as coisas em sua vida, de maneira que você nunca pudesse ser enganado, de maneira que você nunca desse consigo sem ter a consciência da verdade acerca de si mesmo, dos que estão à sua volta, ou da vida que você leva, ou do mundo no qual você vive. Imagine que era uma pessoa que nunca o deixava num impasse, nunca o deixava atrás de uma porta fechada ou atrás de um obstáculo, porque essa pessoa teria todo o poder para dar soluções aos seus problemas. Imagine que essa pessoa existia e que era capaz, inclusive, de abrir caminhos onde você não os vê, de ter soluções que você nunca havia pensado nelas. Imagine que existia uma pessoa que, na verdade, seria capaz de levar a concretizar os seus sonhos e também seria capaz de mudar aquelas coisas na sua personalidade, assim como no seu caráter, que ainda o deixam triste. Ou de mudar aquelas coisas na sua vida que você gostava de mudar, mas que não sente força nem capacidade para o fazer. Imagine que essa pessoa existe. Porque a boa notícia que eu tenho para si é que essa pessoa existe mesmo. Ela chama-se Espírito Santo de Deus. E foi e é o maior presente de todos os tempos que Deus, por meio de Jesus Cristo, concede à vida daqueles que lhe inclinam o seu coração. Essa é a vida que Deus tem para nos oferecer. Por isso, nós devemos orar: Pai nosso que estás nos céus, seja santificado o teu nome na minha vida. Vem, Deus, traz o teu domínio, vem reinar sobre a minha vida. Quando nós fazemos este tipo de oração, nós precisamos de ter algumas certezas no coração. Quando nós nos entregamos assim totalmente nas mãos de alguém que afirmamos ser Deus, nós precisamos de estar certos daquilo que é a verdade acerca de Deus. E a verdade acerca de Deus é que Deus é amor em perfeição. Deus nos ama de forma perfeita. O amor de Deus de nenhuma forma nos faz mal ou se torna um perigo para nós. O amor de Deus traz até nós o Deus bom, o Deus benigno que Ele é todos os dias à nossa vida. Querendo exatamente que esta fosse uma certeza para nós, em Jeremias 29, versículo 11, Deus, falando por meio do profeta Jeremias, diz assim, fala assim, abre o seu coração para com o povo de Deus, para connosco hoje. Diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então não existe nenhum bem que você deseje que lhe façam que Deus não seja capaz de lhe fazer e que Deus não lhe queira fazer. Não existe nada de bom que você deseje para a sua vida que Deus não quer também que seja seu e que Deus não tenha o poder de lhe dar. Na verdade, quando pedimos a Deus que seja feita em nossa vida na terra a sua vontade que é feita na sua presença no mundo espiritual, no céu, nós temos que imaginar que na presença de Deus não há doenças, não há miséria, na presença de Deus não há injustiças, na presença de Deus não há mal a dominar seja quem for, não há maldições, não há incoerências, não há rejeição, não há tanta coisa má, amargura que as pessoas experimentam aqui na terra, não há ciúme, não há inveja. Então, quando nós pedimos a Deus que seja feita essa vontade aqui na terra como é no céu, nós estamos pedindo que Deus transporte todas essas coisas boas que existem na sua presença para a nossa vida natural nesta terra. É muito importante, de facto, nós compreendermos o alcance
deste princípio de oração do Pai Nosso, onde Jesus nos exorta e nos manda orar para que venha o reino de Deus, o domínio de Deus sobre a nossa vida. Porém, não é apenas o mundo sem Deus que necessita que o domínio de Deus venha sobre a sua vida, porque isto para nós é óbvio. Mas também a Igreja também precisa, e é a Igreja mais do que tudo que precisa de orar para que o reino de Deus venha sobre a sua vida. E porquê? Porque, na verdade, não há surpresa em que o mundo em trevas, o mundo às escuras para com Deus, vive em pecado. O que deve surpreender é que a Igreja, que afirma ter Jesus no seu meio e que afirma servir a Deus, consinta o pecado e seja ela também ela a escuridão. Então é por isso que a Igreja precisa entender que esta oração tem que ser assumida por ela própria. É uma necessidade do mundo, mas é também uma necessidade daqueles que foram uma vez santificados em Cristo. Eles precisam manter uma vida santa na presença de Deus. Aqueles que uma vez em Cristo experimentaram o amor de Deus, experimentaram uma boa consciência, uma consciência renovada, uma fé não fingida, eles precisam aprender a conservar-se no amor de Deus, eles precisam aprender a conservar motivações puras no seu coração, eles precisam aprender a permanecer numa fé que seja genuína, pois é necessário que a Igreja viva nessa fé para que o mundo veja a glória de Deus nesta terra. Então, tudo isso é importante e como em tudo na vida, o mais difícil e o mais virtuoso não é alcançar as coisas, é permanecer nas coisas boas que se alcança. Então, infelizmente, é com infelicidade, mas também um espírito de ensino, que eu constato que são hoje em dia, como em todas as gerações, muitos os crentes e infelizmente também líderes de ministérios, de movimentos religiosos, que eles próprios já despromoveram Jesus de Senhor de suas vidas. Ou seja, deixaram de orar genuinamente, pedir a Deus que venha sobre eles o reino e o domínio de Deus. Ou porque desanimaram por qualquer motivo, ou porque decidiram levar uma vida comprometida com o pecado, uma vida dissoluta, e então são homens, mulheres, supostamente de Deus, que não querem ouvir falar pregações sobre o pecado, nem as falam, nem as recebem, nem sobre arrependimento, isso não gostam, porque é incómodo, é chato, é aborrecido, os tempos são outros e a razão é simples, o pecado vive com eles e quando o pecado vive com as pessoas, o que é santo torna-se um inconveniente. Também é importante compreender que muitos já despromoveram Jesus de Senhor das suas vidas simplesmente porque deixaram corromper as motivações puras do seu coração. Muitos crentes vieram para Cristo pelas suas necessidades que estavam por satisfazer. Muitos receberam na pureza do primeiro amor por Cristo intenções absolutamente puras no seu coração, mas aos poucos foram-se desviando de Deus, inclusivamente líderes religiosos. E é importante nós todos nos protegermos disso. A Bíblia fala que no corpo de Cristo nós somos interdependentes, nós somos responsáveis pela vida uns dos outros. Nós temos que afirmar as coisas como elas são para poder ajudar e para poder, denunciando o mal, salvar as pessoas enquanto é tempo. E na verdade nós vivemos hoje tempos onde muitas pessoas deixaram a pureza das intenções. Há aqueles que inclusivamente seguem uma falsa excelência, procuram uma falsa excelência na sua vida com Deus, que não é uma excelência que honra a Deus e por isso Deus não faz acompanhar essa excelência de poder, mas é uma excelência que na maior parte dos casos alimenta o seu ego, o seu desejo de ser mais que os outros, alimentam uma certa forma de orgulho espiritual. São pessoas que se alimentam do autoelogio, que se estão permanentemente comparando aos outros para se autoelogiarem de como são perfeitos, de como são melhores. Isso é um discurso que enoja Deus, traz nojo a quem tem verdadeiramente e é guiado pelo Espírito de Deus. E nós, nestes tempos, temos que, nas igrejas de Cristo, viver expurgando estas motivações que não são puras dos nossos corações.
São muitas vezes o mesmo tipo de pessoas que são capazes de dar esmolas aos missionários, mas que investem tudo o que recebem na igreja em si próprios, para se tornarem mais capazes, para se tornarem mais isto, mais aquilo, mas nunca com a motivação de glorificar a Deus, nunca com a motivação genuína de alcançar verdadeiramente mais pessoas. Também muitos despromoveram Jesus no seu coração de Senhor porque simplesmente se acomodaram a uma vida sem milagres, a uma vida sem o poder sobrenatural de Deus. De alguma forma eles têm atividade espiritual e continuam a praticar muita atividade e muitas dinâmicas e muitos, vamos dizer, muitos shows de luz, muitos shows de som, muitos shows, seja lá do que for, uns mudam os palcos e os salões de culto vezes sem conta, cavalgam sobre novidade atrás de novidade, querendo estar sempre na crista da onda, querendo estar sempre na linha da frente, mas quando vamos ver a unção que existe ali é zero. E porquê? Porque de alguma forma as pessoas vivem colhendo o fruto do esforço das suas próprias obras humanas. E o mais grave é não se incomodarem com a falta do poder de Deus em suas vidas. Então é muito importante neste tempo, todos quantos são crentes, todos quantos são cristãos, a todos os níveis, tendo mais ou menos responsabilidade na obra de Deus, todos nos possamos reger pelo um renovado temor a Deus, que nos leve à essência do Evangelho, às primeiras obras, onde o apóstolo Paulo nos diz que o Evangelho verdadeiramente não são palavras, são palavras transformadas em poder que mudam vidas. É para isso que nós existimos. Nós existimos para sermos mudados por Deus e para, através de nós, pessoas serem mudadas para Deus. É muito importante, de facto, que isso esteja sempre presente no nosso coração. Então, por isso eu gostava de, neste momento, terminar esta palavra levando-vos a Mateus 6, versículo 9, onde eu gostava de orar convosco esta oração do Pai Nosso, que, como vocês já viram, não é apenas para uns, é para todas as pessoas. O mundo precisa da manifestação do reino e a Igreja, os crentes, os cristãos, são responsáveis por um relacionamento de intimidade, de aliança com Deus, de temor a Deus, que possa trazer a manifestação desse reino. Então eu gostava de o desafiar a orar comigo, desafiar a orarmos juntos nesta hora na presença de Deus. Então vamos inclinar a nossa cabeça em reverência diante de Deus e vamos dizer assim juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor, em minha vida. Que as pessoas, ao verem o que se passa na minha vida, levantem as suas mãos para te adorar, para te louvar, para te dar ação de graças. Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, em minha vida, em meu coração, em meu ministério, em minha igreja, em minha família, em minha comunidade, como é feita no céu, Senhor. Deus, toda a vida abundante, todo o bom caráter, todo o bom fruto do Teu Espírito Santo, que seja manifesto em nossa vida na terra. Traz a Tua autoridade, traz o Teu domínio, traz a Tua ordem celestial às nossas vidas. Faz-nos andar não como nós queremos, mas como Tu queres que cada um de nós ande. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas ofensas, como nós também perdoamos a quem nos ofende e a quem nos magoa. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque Teu é o reino e o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. Vamos nos regozijar nesta palavra de Deus e num espírito de edificação, num espírito de compromisso, de aliança com Deus. Vamos nos proteger mais e mais uns aos outros. Vamos estar mais e mais atentos aos comportamentos, às atitudes uns dos outros. Para que, a começar na casa de Deus, entre a família de Deus, não no espírito de julgamento, nem de crítica, mas no espírito de edificação,
nós nos possamos advertir em amor e possamos crescer como um verdadeiro corpo, um corpo sólido, um corpo capaz de grandes feitos para Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e não se esqueçam, próximo domingo vamos estar juntos na casa de Deus. Traga a sua máscara.